E aí, pessoal? Voltei, porque vocês sentiram minha falta, chamaram, eu ouvi o pensamento. Monstro, eu quero um monstro. Cadê o monstro? O monstro tá de volta. Beleza? O monstro tá de volta e trouxe com ele na bagagem a função do primeiro grau. Beleza? Pra gente começar e compreender qual o objetivo dentro de uma contextualização para que a gente possa aplicar uma função do primeiro grau, vamos começar então com um exemplo prático, certo? Uma questão contextualizada, uma coisa do nosso dia a dia, para a gente entender quando se aplica e o que nos leva, né, a introduzir uma função do primeiro grau dentro de uma situação de cotidiano. Então olha só, preste atenção. Imagina o seguinte, você vai tirar cópia, beleza? Você tem um material e você quer tirar cópia. Quando você chega lá na loja, lá no quiosquezinho do cara de cópia, você quer procurar saber o preço. Ele fala para você que a encadernação é R$2 e que uma cópia custa 25 centavos. Então eu tenho R$2 o preço da minha encadernação e a cópia custa 25 centavos. Então, por exemplo, se eu quero tirar e encadernar 30 cópias, 0,25 vezes 30 mais R$2. Isso vai dar R$9,50. Beleza? Se eu quero agora tirar e encadernar 80 cópias, 0,25 vezes 80 mais R$2, que é a minha encadernação. Isso vai dar R$22. Beleza? Se eu quero encadernar X cópias, uma quantidade desconhecida de cópias, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,25, que é o valor de uma cópia, multiplico por X, que é a minha quantidade de cópias, e somo R$2. Ou seja, o R$2 ele é uma parte fixa, não é? A encadernação ela não depende da quantidade de cópias, ela é fixa. Já os 25 centavos, ele sim depende da quantidade de cópias que você vai tirar. Beleza? Então eu tenho aí uma parte fixa e uma parte variável, ok? Isso aí é uma função do primeiro grau, porque toda função do primeiro grau tá aqui, ó, gruda o olho, arregala o olhão, olha só. Toda a função do primeiro grau é uma função do tipo f de x igual a ax mais b, onde o b é o meu termo independente, já está dizendo, ele é fixo, ele não depende da variável x, por isso é chamado de termo independente, e o meu a é o meu coeficiente angular, é a minha taxa de variação, é o que faz com que os meus valores mudem de acordo com a minha variável, de acordo com o valor da minha variável, beleza? A função do primeiro grau, ela também é conhecida como função afim. Então, se você ouvir falar em função afim, você vai trabalhar da mesma forma que uma função do primeiro grau, ok? O meu x é a variável independente, o x é a variável, não confunda com termo, tá? Não confunde. O termo independente é o b. A variável independente é o x. Porque o x não depende de ninguém. Não é? O x não depende de ninguém. Agora o f de x, que é o y, ele é a variável dependente. Note no meu exemplo das cópias. O preço, o valor que eu pago pelas cópias depende da quantidade de cópias a ser tirada. Beleza? Então, a quantidade de cópias, o meu x, ele não depende de ninguém. Mas o meu preço, o y, ele depende sim. Ele depende da quantidade. Então, o meu y é a variável dependente. E o meu x é a variável independente. O x é chamado de domínio, ele pertence ao domínio, e o y
é chamado de contradomínio, ele pertence ao contradomínio. Um dos principais elementos da função do primeiro grau é a raiz da função. E o que é a raiz da função? É o valor de x para o qual o meu y vai ser zero. Então eu zero o valor de y e encontro o valor de x. Por exemplo, eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 4. Se eu faço f de x ser igual a zero, vai ficar 2x menos 4 igual a zero. Passo o 4 para o segundo membro positivo, passa o 2 dividindo, x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Então x igual a 2 é a minha raiz. E qual é a importância da raiz? A raiz é a parte em que o gráfico toca, intercepta o eixo x, porque o y vale zero. Então nesse ponto x igual a 2 é o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo x, beleza? Vamos calcular mais algumas raízes para a gente adquirir autoconfiança. Vem comigo para o quadro, bora! Então vamos lá, galera, vamos encontrar umas raízes, bora lá? Simbora comigo. Então olha só, nós temos aqui duas funções, tá? Vamos fazer separadamente, beleza? Nós vamos encontrar a raiz da função f de x. Como é que eu encontro a raiz? Para a raiz, o valor de x é o valor em que o y vai ser igual a zero. Então eu pego 1/3 de x mais 2 igual a zero. Passo o 2 para o outro lado. 1/3 de x igual a menos 2. Passo 3 multiplicando. Menos 6. Então x igual a menos 6. Esse cara aqui, certo? Ele é a raiz da função f. Belezinha? Vamos para a função g. Mesmo procedimento. Eu quero encontrar o valor de x para o qual o meu y vai ser igual a zero. Beleza? Então, menos 2x mais 6 igual a zero. Passa o 6 para o outro lado. Menos 2x igual a menos 6. Passa o menos 2 dividindo. Menos 6 dividido por menos 2. E x vai ser igual a menos com menos mais 6 dividido por 2, 3, beleza? Então x igual a 3, esse cara aqui vai ser a raiz da função g. Ok? Então essa função, o menos 6 zera ela, e essa função, o 3, também zera. Toda função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta. A reta é o gráfico característico de uma função do primeiro grau. Para construir esse gráfico, eu só preciso de 2 pontos. E os pontos mais interessantes, os pontos mais fáceis que nós podemos encontrar para construir o gráfico é quem? Primeiro, o ponto x0 e y e o ponto y0 e x. O ponto y0 e x nós já conhecemos, acabamos de encontrar uma cacetada deles. É a raiz, não é? Então a raiz a gente já sabe como encontrar. É só pegar, zerar o y e encontra o x. O ponto x0 e y é exatamente o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo y. O que é que eu faço? Se eu estou falando que o ponto é x0 e y, eu pego e ponho no lugar do meu x 0. E aí, se eu tenho y igual a ax mais b, o a multiplica 0, então isso tudo zera. E só sobra y igual a b. Então, no meu gráfico, o ponto em que a reta toca o eixo y é o B, ele é visual, eu estou vendo ele na minha função para poder colocar no gráfico. Então, para montar o gráfico de uma função do primeiro grau que é uma reta,
eu só preciso de 2 pontos. Um deles é a minha raiz, que eu já sei como encontrar, já vi aí em questões anteriores. E o outro é o b, que para encontrar basta olhar, não é? Basta olhar para a função que a gente retira o b dela, beleza? Vamos construir gráficos, vem comigo, vamos graficar esse quadro, bora! Agora vamos construir gráficos, beleza? Peguei as mesmas funções do exemplo anterior, nós já encontramos a raiz, né? A raiz da função f é menos 6 e a raiz da função g é 3, e agora eu tenho o meu b, olha só galera, atenção, o b aqui vale 2 e o b aqui vale 6, certo? Então, para construir o gráfico, o que é que eu tenho? Olha só, x é menos 6 e o b vale 2, é só traçar a reta, eixo y, eixo x, está aqui o gráfico da minha função, da função f de x, passando pela raiz menos 6 e pelo ponto y igual a 2. Já aqui o x é 3 e o b é 6. Então tá aqui, ó, atenção, o b está aqui em cima, ele vale 6, e o x está aqui embaixo, ele vale 3, ok? Então a minha reta, ó, tá aí, tocando o y em 6, que é o meu b, tocando o x em 3, que é a minha raiz. E aí temos uma conclusão importantíssima. Arregala o olho, beleza? Olha só, essa reta, ela é crescente. A reta é crescente toda vez que o valor do meu A que está aqui, ó, ele for um valor positivo, maior do que 0. Já essa reta que está aqui, ela é uma reta decrescente. Uma reta vai ser decrescente toda vez que o meu A, esse cara que está aqui, ó, for negativo. Então, ao olhar para o sinal do A e encontrar um A negativo, eu já sei que a reta vai ser decrescente. E ao olhar para o A e encontrar um A positivo, eu já sei que a reta vai ser crescente. Já, gente, o coeficiente angular da função, que também é conhecido como taxa de variação, ele pode ser encontrado da seguinte forma. Imagine o seguinte, eu tenho aqui uma função do primeiro grau e substituir 2 pares, tá? Um par x1, y1 e um par x2, y2, beleza? Multipliquei a de cima por menos 1 para poder cancelar o b, tá? Já vimos isso na aula de sistemas lineares, certo? Cancelei o b e somei as equações. Quando eu somei o y2 com menos y1, ficou y2 menos y1. E quando eu somei o ax2 com menos ax1, se eu ponho o a em evidência, fica x2 menos x1. Passando x2 menos x1 para o outro lado, dividindo, eu vou ter exatamente ΔY sobre ΔX. Ou seja, a variação do eixo y, y2 menos y1, dividido pela variação do eixo x, x2 menos x1. Então, para encontrarmos o coeficiente angular, são necessários 2 pontos. De novo, gruda o olho. Para encontrarmos o coeficiente angular, são necessários 2 pontos. Eu faço a variação do eixo y, subtraindo os valores de y, e divido pela variação do eixo x, subtraindo os valores de x. Como, por exemplo, eu tenho aqui 2 pontos, o ponto 0 e 2 e o ponto 4 e 6. Beleza? 0 e 2, 4 e 6. O que é que eu faço? y2 menos y1, 6 menos 2. x2 menos x1, 4 menos 0. 6 menos 2 dá 4, 4 menos 0 dá 4,
4 dividido por 4 dá 1. Então já encontrei o meu coeficiente angular, já encontrei o meu A. Agora eu sei que o meu B está aqui escrito. O meu B é o ponto que a função toca ao eixo Y. É o ponto em que o x vale 0. E aqui está dizendo, ó, que quando o x vale 0, o y vale 2. Se quando o x vale 0 e o y vale 2, então o meu B vale 2, pois é o ponto em que o x é 0. Então a minha função f de x que está lá em cima, que é ax mais b, o meu a vale 1, o meu b vale 2, eu monto ela do tipo f de x igual a x mais 2. Bora construir funções, bora construir, vem comigo, vamos construir função agora aqui no quadro, tacar o pau, vem-se embora. Agora nós vamos encontrar o coeficiente angular para poder construir a nossa função, beleza? Então gruda o olhão aqui comigo, arregala os olhos, olha só, quem vai ser aqui o meu A? Delta y sobre delta x, y1 menos y4, x0 menos x menos 2, tranquilo? Então isso aqui vai dar 1 menos 4 dá menos 3, menos com menos dá mais 2. Se aqui, esse ponto, o x dele vale 0, se o x aqui vale 0, é porque esse y vai ser o meu b. Belezinha? Então já sei que o b vale 1, então já é direto. A minha função f de x vai ser menos 3 sobre 2x, porque o meu A é menos 3 sobre 2, mais o meu B, que é 1. Beleza? Vamos para debaixo. Bora encontrar o meu A. 3, que é o y, menos 6, que é outro y, menos 1, que é um x, menos 2, que é o outro x, delta y, delta x. Menos 3 sobre menos 3 vai dar 1. Só que aqui eu não tenho o B de cara. O B não saiu de cara. Então o que é que eu faço? A minha função f de x, ela por enquanto está assim. 1, que é o valor de A, vezes x mais B. Eu não conheço o B. Eu quero encontrar o meu B. Então eu vou substituir um ponto. Eu escolho um ponto. Vou pegar o 2 e 6. Então, ó, o y é 6 e o x é 2. 2 vezes 1 dá 2, passa para o outro lado. 6 menos 2, o b é igual a 4. Então, se o b é 4, a minha função f de x aqui vai ser, o a é 1, 1 vezes x, mais o b é 4, mais 4. Beleza? Então aqui eu tenho o b direto, porque o meu b está dentro do meu ponto, uma vez que eu tenho um ponto em que o x é 0, o y é o b. Aqui, como eu não tenho o b direto, eu acho o a pelo delta y sobre delta x, ponho na função e depois escolho um ponto, substituo, encontro o valor de b e jogo de volta na função. Belezinha? Vamos lá, tem uma questãozinha contextualizada agora, vamos embora. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 5,50 e cada quilômetro rodado custa 90 centavos, calcule, letra A, o preço de uma corrida de 10 quilômetros. Letra B, a distância percorrida por um passageiro que pagou R$19. E a letra C, a fórmula que determina o valor pago Y em função dos quilômetros percorridos X. Então, pessoal, a letra A é imediata, direta, tá? Olha só, se cada quilômetro percorrido custa 90 centavos, e a pergunta é o preço que ele pagou por 10 quilômetros, ele vai pagar 0,90 vezes 10, mais a bandeirada, que é R$ 5
1,50, beleza? Então 10 vezes 0,90 vai dar 9, né? Só deslocar a vírgula uma casa, ó. 1 0 desloca uma casa, beleza? Mais 5,50. Então, nesse caso, nós vamos ter R$14,50, beleza? É o valor que ele vai pagar se ele percorrer 10 quilômetros. Na letra B também não tem mistério. Ele quer saber a distância percorrida quando ele pagou R$19. Primeiro passo é pegar os R$19 e tirar a bandeirada dele, que é o preço fixo, ok? Então 19 menos 5,50, isso aqui vai dar R$13,50. E agora? Agora você vai dividir R$13,50 por quanto? Por 90 centavos. Aqui eu tenho duas casas, ó, atenção, duas casas e duas casas. Então eu posso cancelar a vírgula, beleza? E também posso cancelar até o zero se quiser, certo? Então nesse caso nós vamos ter 135 dividido por 9. Então vai ser 1 vezes 9 é 9. 13 para 9 dá 4, 45. 5 vezes 9, 45. Para 45, resta o zero. Então ele percorreu 15 quilômetros, beleza? E na letra C, essa é a mais fácil de todas. Ele quer a fórmula. Qual é a fórmula? F de x vai ser igual. Vamos lá. Atenção, atenção. Poderes psíquicos, né? Presta atenção. A única parcela que varia de acordo com a quilometragem é o 0,90. Então, 0,90 é o variável x. Mais o fixo, 5,50. Certo? Então, vamos lá. Na letra A, ele paga R$14,50, beleza? Por 10 km percorrido. Na letra B, se ele pagou R$19, ele percorreu 15 quilômetros. E na letra C, a função que determina qualquer valor pago de acordo com a distância percorrida, f de x, é 0,90x mais 5,5. Beleza? Variável, fixo. Variável multiplica o x e o fixo é o termo independente, fica sozinho. Então é isso aí, galera. Então é isso aí. Função do primeiro grau, vimos aí um grande resumão, certo? Do que é uma função do primeiro grau. Vimos que a função tem como pontos principais a raiz, que é o ponto que intercepta o eixo x, o b, que é o ponto que intercepta o eixo y. De posse desses dois pontos, nós podemos construir o gráfico. Vimos também que o coeficiente angular, também conhecido como taxa de variação, ele pode ser encontrado dividindo a variação de y pela variação de x, e de posse do A, nós podemos, através de dois pontos, encontrarmos a função do primeiro grau e montarmos a sua forma algébrica. Beleza? Então fica com vocês, tem exemplo à vontade, a aula é toda de vocês. Ficou dúvida? Tem calma, copiou tudo? Volta, vê de novo, pega um caderno, anota, tem que ser metódico, tem que ser sistemático, e aí o aprendizado vai ser 100%. Belezinha? Voltamos na próxima aula com função do segundo grau. Agora paramos por aqui. Beijo e abraço do monstro. Fui!